Obrigado, Manolo. Deixa eu clicar aqui no PowerPoint. Isso. Galera, calma, já estamos chegando, já era para a gente ter desencadeado o processo, né? Bom, eu vou pegar a frente B. Eu vou clicar na gravação. E se vocês puderem aí, aceitem a gravação, que foi um pedido do Alexandre, para gravar essa aula aí. Bom, nós vamos fazer a frente B. Nós tínhamos, na frente B, nós tínhamos feito uma bateria, né, de Guerra Fria. Por sinal, eu já vou disponibilizar o PowerPoint aí, né, para que todo mundo possa já ir se ajustando aí. Na verdade, quando eu dei a aula de Guerra Fria, eu fiz umas análises fora do material, né? Tanto que eu vou resgatar um pouquinho algumas coisas aqui, tá? E ele não privilegia, né? Ele não privilegiou a aula de Guerra Fria, certo? E só um minutinho aí, galera, por favor. Então, eu acho assim, né? É um hábito que eu tenho de nunca começar a globalização sem passar fatores da Guerra Fria, ok? Então, nós vamos fazer a aula, resgatar a aula 1, 2, talvez alguma coisinha da 3. Agora, o que eu vou pedir para vocês é assim, ó, né? Eu não fiz assim muito essa aula, ela não está na sequência certinha da apostila, certo? Dessa de vocês, porque eu preparei essa aula com base no material do terceiro ano. Ela vai privilegiar todos os principais assuntos que vocês têm na apostila aí. Teoricamente, começa na aula 1, vai para 2 e fecha na 3. Não sei se hoje, pelo menos 1 e 2, vai dar para fazer isso. Daí, na semana que vem, a gente fala da divisão internacional do trabalho e toca o barco em frente daí, porque a frente B, né, ela ficou mais para trás para nós, né? Então, nós vamos ter que dar uma aceleradinha nela agora, né? É a parte de geopolítica. Bom, vamos relembrar algumas coisinhas da globalização, não, da Guerra Fria, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente teve, assim, né, algumas colocações bastante amplas, né, sobre o que foi o período da Guerra Fria. Por que eu faço questão de colocar, né? Porque, caramba, você chega, ele entra já analisando globalização, né? Isso não faz só no SEMI, não. No terceiro ano, lá no segundo, também dizia, galera, vou dar a Guerra Fria, que aí eles não privilegiam. E aí eu trabalho com a Guerra Fria, vou indo, falo dos principais eventos dela, né? Esse daí é um mapa hors concurso da Guerra Fria, Enem, eles gostam muito, né? Lembra desse encaixe? Vamos dar uma olhadinha, mais ou menos. Eu não vou repetir a aula, né? Só trabalhar com as esferas de poder durante a Guerra Fria. Não sei se vocês lembram, o mundo era dividido, bipolarizado, né? Aí os Estados Unidos e seus amigos, né, chamados de Primeiro Mundo, liderados pelos Estados Unidos e seu subcentro de poder, né? Aí ele pegou a Europa Ocidental, mas nós temos lá do outro lado do mundo o Japão, né, que era um grande aliado, certo? É bastante interessante essa questão aí de como se comportavam as potências, né? A União Soviética é a principal área de sua esfera de atuação, né? Ali ele arrebanhou o Japão, mas não, né? Agora eu não vou consertar isso aqui. Esse quadradinho vermelho que vocês estão vendo tinha que excetuar o Japão, né? Mas a União Soviética, a China, a Coreia do Norte, né? Depois o Vietnã, ali um pouquinho mais para baixo também, né? E aí estão as duas grandes esferas de poder, né? A Europa Oriental era subcentro, a China subcentro do grande estrutura de poder socialista, né? Liderada pela União Soviética, né? O RSS. E aí, então, o nosso cantinho do mundo aí, né? Os países periféricos, terceiro-mundistas, né? Na verdade, nós ficávamos oscilando nessa horrenda estrutura de poder que foi a Guerra Fria, que foi aquela questão da guerra nuclear, corrida armamentista, corrida espacial, né?
é sempre interessante. Tem bons temas aí, depois, na medida em que a aula de globalização for transcorrendo, aí talvez vocês entendam um pouquinho melhor porque que é muito importante dar um bom suporte de Guerra Fria. Para aqueles que desejam dar uma olhadinha um pouco mais calma, né, quando nós retornarmos, que a gente espera que retorne, esse PowerPoint está disponível na sala de centro. Caso vocês queiram que mande, eu faço a pastinha pelo Alexandre e ele manda para todos vocês, tá bom? Mas, lembrem, em 1989 cai o Muro de Berlim, não é o fim totalmente da Guerra Fria, mas já há uma insolvência da União Soviética declarada, né? Ela não está mais suportando o peso da própria Guerra Fria e de suas responsabilidades econômicas, tá? E depois, né, vai diluir essa União Soviética. Ela vai perdendo o poder, até que ela dilui, vai formar a Comunidade dos Estados Independentes. Em 1992, eles dão por declarado o fim da Guerra Fria, né? Então, normalmente aí, normalmente nesse período aí da Guerra Fria, a União Soviética estava íntegra, né? Daí, a partir daí é que eles dão como início a globalização. Mas ela é um processo, né? Ela é um processozinho, né? Isso daí, Ana. Vamos começar devagarinho a mergulhar no mundo da globalização, certo? Assim, questões práticas para vocês. Ela é um processo recente ou antigo? Mas por que antigo, Ricardão? Antigo não lá da antiguidade clássica, né? Não dava para dizer que havia um processo de globalização lá. Mas vocês concordam que o mercantilismo ele articulou um processo de integração mundial, né? Pela via do mercantilismo. Então, os autores que eu tenho lido de geografia, eles gostam de definir a globalização como nós a temos de conceito hoje, a partir da revolução da eletrônica. Lembram disso, né? Esse início todo aí lá na Califórnia. Vocês lembram por estudo, né? Eu participei disso aí. Gente, foi muito cômico quando um dos intervalinhos de aula lá do meu ensino médio, a piazada estava toda oriçada lá, uma confusão na escola, porque apareceu dentro da escola a primeira maquininha de calcular com microcircuito. Tinha máquina de calcular, mas eram umas coisas monstruosas daí para frente desse primeiro protótipo de computador aí, né? Então era bem simples, mas ela trazia já o componente, né, do microcircuito, né, dos circuitos compactados, chip, essa coisa, né, e era uma calculadora de bolso com uma agilidade muito grande. Porém, a que nós vimos só tinha as 4 operações. Né? Nesse próprio período, daí começa lá na Califórnia, então, a revolução da eletrônica. Né? E aí dá início à globalização. Veja que o mapa é um pouquinho diferente, né? Enquanto que para nós, lá nas épocas dos anos 50 e 60, havia muito aquela divisão Oriente socialista, Ocidente capitalista, e os países periféricos do terceiro mundo, aqui já não, né? Aqui é o mapa da globalização. Mas veja que mantém a ideia de muro, né? Mantém a ideia de divisão. Essa coisa deixou a gente bastante preocupado, né? E a geopolítica acabou por definir que o sonho do fim dos conflitos não seria real, né? Ficou algo mais ou menos assim, ó. Você tem uma linha aí que ela é mais ou menos horizontalizada, ela só se verticaliza ali na China, que está indicada como número 2, né? Aí desce com a diretriz de área de influência do Japão, né? Então, essa linha aí acabou se tornando o limite dos problemas do mundo, né? Como que seria isso, Ricardão? Tudo que está, em primeira instância, para o norte dessa linha, Estados Unidos, Europa Ocidental, Europa Oriental, ali o Japão dava para pôr, né? Mais a Oceania, depois a linha verticaliza, esse é o chamado mundo dos ricos, né? O mundo dos altos indicadores sociais, das economias muito fortes, tá? E esse mundo, ele, quando a Guerra Fria terminou, era bipolar, eu imaginei assim, né? Viria uma monopolização do poder em função de ninguém chegar perto do poder, digamos assim, militar dos Estados Unidos. E economicamente já era dono de uma boa parte do mundo, né? Só quem questionou e chegou muito próximo de perturbar esse horizonte
foi a URSS lá nos idos dos anos 60, 70, por ali, né? Onde foi o auge do socialismo soviético. A partir dos anos 70, 80, ele começa a declinar, cair, a ponto de que em 92 acaba com a própria URSS, né? Mas olha que interessante, na verdade se formaram 3 esferas de poder, olha que interessante, né? A doutrina Monroe voltou a fazer parte, né, do ideário dos Estados Unidos, da América para os americanos, mais do que nunca. A África, que vocês estão vendo aí no retângulo amarelado, ficou como área de influência da Europa. Bom, vamos lá, né? Vamos engolir que isso foi real, né? E o Pacífico, o Japão. Só que tem um problema, a Europa estava destruída, né, gente? E quem estava tutelando o andamento da Europa foram os Estados Unidos, e o Japão só era o Japão por causa dos Estados Unidos. Eles dizem que essa definição desses 3 retângulos aí caracterizam o mundo como um mundo multipolar. Não esqueça disso. Hoje em dia não é muito usual, tá? Mas se ele falar da multipolaridade da globalização, é isso aí. Vocês estão vendo, nós estamos começando a mergulhar na ideia do que seria a globalização, né? Essa multipolaridade do poder. Mas, por conta do poder econômico do Japão, a reconstrução da Europa, inclusive em processo de unificação, a Alemanha, veja, importante, a Alemanha eclodindo, competindo palmo a palmo já com o Japão por segunda, terceira potência mundial, e os Estados Unidos. Essas 3 estrelinhas aí é que dão a noção da multipolaridade, né? Poder econômico dos Estados Unidos, econômico da Europa, econômico do Japão. Agora, militar, não tinha para ninguém, né? Era monopolarizado mesmo, tudo na mão dos Estados Unidos, né? Vamos dar uma olhadinha por que a União Soviética fracassou. Olha por que ela fracassou. E, na verdade, o motivo desse fracasso, gente, é por causa da obsolescência produtiva, né? Veja só, ela foi se tornando extremamente ineficiente para um mundo que se globalizava, né? E ele se globalizava com tecnologia de ponta, certo? Na verdade, havia, né, a ascensão da tecnologia a partir dos anos 70, na Califórnia, como expliquei, depois ela toma conta dos Estados Unidos, toma conta da Europa, o Japão mesmo vai se utilizar muito bem. E a Rússia não estava tão bem preparada para isso, né? E se tornou pouco competitiva. Os 2 produtos que se tem à esquerda são o que a União Soviética tinha de mais moderno para colocar no mercado quando o mundo já estava digitalizado, né? Estão vendo coisas muito analógicas para um mundo que já estava digitalizado, né? Outra que fracassou muito, causou graves problemas para a União Soviética, foi isso daí, ó. Como tudo tinha que ser muito controlado, tudo muito estatizado, né? O Estado tinha que exercer muito controle sobre todas as ações dos cidadãos, principalmente as produtivas, né? Inclusive as produtivas, politicamente nem se fala, né? Então, isso aí cria um Estado pesado, um Estado inchado, retrógrado, né? Ó, a gente chama isso de burocracia, ó. Qualquer semelhança com o Brasil, gente, olha, tem gente que critica a Rússia e o comunismo, né? Meu Deus, não estou elogiando o comunismo, né? Mas do Brasil, né? Olha a questão da centralização, né? Burocracia é uma forma de garantir centralização de decisões. As empresas eram estatais, não tinha concorrência, né? Se elas eram estatais, não havia por que falir, nem precisavam jogar com o objetivo principal ser o lucro, né? Desinteresse produtivo, porque, na verdade, tudo muito atravancado, tudo muito parado, há denúncias de agricultores que queimavam plantações, sabotavam, na verdade, né? E operários que sabotavam as indústrias, né? E tudo estritamente padronizado. Não é uma característica da União Soviética só a padronização, né? Nós sabemos que o sistema capitalista ele tem padrões também bastante de padronização. A exemplo, nós vamos ver numa próxima aula aí, a questão do Henry Ford, né, e os Ford T, que determinaram um padrão de produção padronizado e um padrão de produção de objetos também muito padronizados. Trabalho padronizado, lembra da esteira, né, o filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, né, excessiva padronização do trabalho, especialização profunda, tá?
E o produto também, né? Lembra, você pode escolher qualquer carro, desde que seja preto, né? Tudo igual, tudo preto, nem variação de cores tinha no começo. E hoje essa padronização está quebrada um pouquinho, mas depois vai falar melhor, né? E aí começam, então, as mudanças também de ordem externas, né, que vai determinar a queda do Muro de Berlim, no dia 10 de 11 de 89, foi um evento, para mim, maravilhoso, né, foi um sonho dos jovens, tinha toda uma discografia lá de banda de rock, não sei o quê, The Wall, Pink Floyd, The Doors, e a gente queria que o muro caísse, né, e ele caiu, né, em 11 de 1989, né, novembro de 89. O que acontece? As repúblicas ficam mais autônomas, né? As repúblicas socialistas, tanto que a Letônia, Lituânia e Estônia vão imediatamente pular para a União Europeia, né? Eles são incorporados pela União Europeia. E as 15 repúblicas socialistas viram 13, não mais hipercontroladas pela União Soviética. Elas vão ter lá as suas autonomias políticas com os devidos cuidados interpretativos, né? Para se autogestar, né? E aí está uma cenazinha do Muro de Berlim, né? Na época, isso aí foi marcante, né? Tinha todo um... Nossa, muita... A juventude da época sonhava com o dia, né? Você vê a maior parte dessa galera que está aí é jovem e não é coisa muito comum na Alemanha, né? A maior parte está de jeans, a maior parte era daquele período do paz e amor e coisas desse tipo, né? A geração da era de Aquários, que nem dizem, né? O articulador das mudanças, o Mikhail Gorbachev, né? Ele, digamos assim, ele era considerado uma mente revolucionária dentro do Partido Comunista, tá? E mais jovem, por sinal, né? E a ideia era abrir a União Soviética para uma social-democracia como está aí, né? E provocar as eleições. Na verdade, eles tinham dois objetivos com essas mudanças. O primeiro era político, o segundo era econômico. Tá? Essa era a essência básica da mudança. Por isso que é muito comum no vestibular esse nome aí. Ó, né? Hoje eles não detalham essa questão da perestroika, tá? Que é as mudanças que a União Soviética se propunha a fazer, agora não mais União Soviética, né? Mas comunidade dos Estados independentes, começando essas mudanças pela Rússia, né? E a ideia era mudar, basicamente, a fundamentação política e econômica. Né? A perestroika é o nome dado para as mudanças que se fizeram na economia, que seriam, olha, a esquerda de vocês aí, economia de mercado, lei da oferta e da procura, né? Capitalismo, né, gente? Fim dos subsídios estatais, fim do pleno emprego, ou seja, privatize, né? As empresas não tem mais por que sentido ser estatais, o Estado não consegue mais suportar o peso das empresas, né? E isso daí depois vai ter uma determinante para a globalização muito grande, né? Que é o capitalismo, ele vai absorver parte das ideias socialistas a partir da ideia do welfare state, né? O bem-estar social. Mais tarde, ele provavelmente vai ter um capítulo aí que a gente vai mergulhar um pouquinho mais, né? Que foi, digamos assim, melhor implementado na Europa, o welfare state, o bem-estar social, e nos Estados Unidos tentaram, assim, usar por um tempo, né? Mas o americano não é muito desse tipo de ingerência do Estado, né? Mas teve lá o seu welfare state. Mais, assim, entranhado mesmo foi na Europa. Depois, quando falarmos da União Europeia, esse assunto vai vir agora. Isso aí se chama perestroika, né? PE, né? A perestroika é política econômica, né? Então, P de perestroika e de econômica, certo? 26 de 12 de 1991, como eu expliquei, né? Olha aí, foi dado por fim ao URSS, né? Então, e aí veio a Comunidade de Estados Independentes. Foi de 1991 para 92, porque esse processo não é assim, né? Acabou. Não, isso aí é um processo, né? Ela vem em processo. Essa é a simbologia da URSS, da Comunidade de Estados Independentes, né? Ok? Bom, aqui é só um adendozinho aí, né, para a relação que o fim da URSS desconfigura totalmente a estrutura geopolítica de poder, né, da Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, né? Então, vocês têm dois desenhozinhos aqui. À esquerda de vocês, um que diz a velha ordem mundial, que era da Guerra Fria,
Né? E a nova ordem mundial, que é essa que vai aos pouquinhos, agora nós vamos construir a partir do fim da Guerra Fria. Decepção, mas não mudou. Esta é a grande reflexão. Né? Você tem a velha ordem mundial, as bombinhas caindo. Você tem a nova ordem mundial e tem as bombinhas caindo. Diferente é que no lado direito da nova ordem mundial tenha, né, um ótimo dia, uma coisa assim. Né? Mas, na verdade, é isso mesmo. Né? O que aconteceu foi que os conflitos não foram ultrapassados, né? Não conseguiram ser ultrapassados. Legal? Aí, à direita de vocês, só um pequeno mapa aí, né, sem muita importância, né? Fala um pouquinho aí de uma configuraçãozinha do país, mas por enquanto deixa por aí. Tá? Vamos lá. E aí vamos ver o que na verdade a gente pode entender por globalização. Agora nós vamos mergulhar na aula mesmo, tá? Agora vai começar a aparecer termo. Mas não tente encontrar assim uma sequência lógica na postura, porque não vai dar certo. Né? Então, o globalismo é indutor de uma nova desordem internacional. Não entendi, perdão. Na verdade, é que o mundo se desestruturou tanto com o fim da bipolarização, da Guerra Fria, e os conflitos e as tensões e as ansiedades estavam tão latentes que não redundou em paz, que era o que todo mundo esperava, né? Imagina, né? Lembra? O equilíbrio pelo terror, né? A paz era impossível, a guerra é improvável, aquelas coisas que a gente comentou em sala de aula, né? E a ideia era, né, o fim da União Soviética, desarma, desestrutura aquele tecido que compunha as relações determinadas pela Guerra Fria, uma nova ordem viria pacífica. Todo mundo cantava John Lennon, não sei se vocês lembram dessa música Imagine, né? Ela se tornou um hino ali no começo, né, da globalização, todo mundo estava cantando, né? Os dar as mãos e superar as deficiências, coisa que, na verdade, a globalização não permitiu. Né? Sabe o que esse mapa significa? Ele é uma brincadeira, né? Ele está costurando aí um pincel atômico, né? Relações, certo? Vocês percebem que existem infinitos pontos de encontro de linhas aí. Mais tarde, eu vou passar um mapa para vocês de fluxos comerciais. Você vai verificar a distribuição desses pontos. Fluxos migratórios, a distribuição desses pontos, entrada e saída. Fluxos de alta tecnologia, entrada e saída. Isso daí ele não tem uma configuração exata, mas ele mostra o que se imaginava da globalização em mais ou menos alguns aspectos hoje que estão rolando. Nós estamos integrados. Tá? E integrados em uma velocidade tecnológica maluca. Só que existem saídas e recepções. Saída de fluxo, chegada de fluxo. E o que você vê no meio dessa rede de fluências aí? Você vê pontos de encontros, né, das linhas de fluxo, certo? Certo. Cada pontinho pode ser um encontro de duas linhas. Não tem problema. Pode ser duas linhas. Aquilo ali a gente chama de local. É um ponto de convergência de fluxo. Mas ele é o mais básico ponto de convergência e divergência de fluxos que tem na escala geográfica da globalização. O local, a gente chama de local de domínio, local de morada, local de residência. Por exemplo, onde estaria o teu local aí nessa confusão? Mafra. Por quê? Você domina. Se você mora em Itaiópolis, Itaiópolis. Se você mora em Campo do Tenente, Campo do Tenente. Né? Então, cada pontinho desses é um local. O local é onde eu moro. É o local onde eu domino, onde eu aconteço. Só que as relações entre o meu local e o global, inclusive em relação aos pontos maiores, é muito rápida, é muito veloz e é muito intenso. Tá? Então, essa relação entre o local e o global é um dos pontos que, no final, eu acho que da aula 2, você tem ali. Depois eu vou configurar a ideia de paisagem, espaço geográfico, mas mais para frente. Nós estamos fazendo uma análise de globalização. Né?
Tanto que existe um termo que tem aparecido no vestibular agora, chamado glocalização. Repito, glocalização. Né? Gloca, de global. Lização, né? De local. O global e o local. Então, quais são os fatores que um local tem para atrair ou não atrair fluxos de globalização? Ele tem fatores de localização. Né? E aí isso explica por que a BMW instalou uma fábrica em Araquari. Você imagina uma coisa dessas. Né? Eu sempre brinco com isso em sala de aula. Né? Mas tinha fatores locais que privilegiaram. A chegada da BMW ali criou todo um impacto, nós já vamos analisar isso. Né? Olha aí, ó. Engloba, né, na totalidade, a diversidade das localidades nos seus aspectos ambientais e sociais. O problema é o seguinte, como que está essa relação entre as características locais e as impregnações globais? Como que está a relação da globalização com o local e do local em relação à globalização? Aí tem pontos que o vestibular explora demais, é o que mais cai. Né? Se você pegar a prova, qualquer uma que você me trouxer, de teste, eu já vou te definir. Né? O que ele está querendo, que tipo de relação positiva, negativa, econômica, social, demográfica, seja o que for. Né? E aí, como essa relação entre o local e o global, que é a base da circulação toda, ela é extremamente contraditória, né? No contexto geral de suas transformações. Vamos ver por quê? Olha que legal essa tela, né? Essa tela eu achei genial. Mas genial de verdade, gente. Olha, o que você está vendo tão doido aí, perdão? Esse mundo à direita ali, cara. Né? O mundo está se descascando, ou seja, uma ordem antiga está ruindo e vindo de baixo uma nova ordem, né? Que, na verdade, por estar em processo inicial, ainda é bastante caótica. Né? Super interessante, muito legal isso daí, sabe? Não sei se já não andou pintando em vestibular. Olha, a ideia de um novo mapa, né? Mas com rearticulação de forças militares, políticas, mas principalmente produtiva, né, gente? Tem a ver o militar? Tem. Tem a ver o religioso? Tem muita coisa a ver. Mas as forças produtivas é que estão sendo a grande impulsionadora dessa nova articulação do globo. Isso deve aparecer na tua aula ali sobre várias óticas, né? Olha, você muda não só a relação de produção no que concerne a distribuição disso no espaço, mas também no trabalho, né? Por isso que ele diz rearticulação das forças produtivas, né? Rearticulação das relações de produção, né? Então, é assim, eu não recebia, nossa, só para ter uma ideia, né? Vamos estudar isso mais para frente. Qual era o polo industrial do Brasil no Ricardão adolescente dos anos 60, Guerra Fria? São Paulo. Não se imaginava uma grande indústria não ir para São Paulo. Então, criava um vácuo no resto do país. Né? Qual era a base da industrialização de São Paulo? A automobilística, certo? Todas foram para lá praticamente. Né? E hoje, veja-se, né? O exemplo característico da GM, colocar uma fábrica de motores em Joinville, né? Da Betim, colocar a Fiat em Minas Gerais, né? Na cidade de Betim, né? A Fiat coloca a sua grande fábrica em Betim, Minas Gerais. Você tem fábricas asiáticas no Nordeste, tem na Zona Franca de Manaus, você tem a Renault, a Audi, Volkswagen, certo? Você tem a própria BMW em Araquari e assim vai. Né? Mas isso é uma característica do tempo moderno. Né? Por isso que ele diz rearticulação da força, né? Ou seja, quem que está comandando, quem que é o dono desse planeta agora, e as relações de produção, quem está produzindo o que, aonde, para quem. Né? E aí começa, então, a ideia um pouquinho mais profunda. Né? Vamos dar uma olhadinha desses resultados. Como esse mundo globalizado, ele desafoga um pouquinho a pressão da Guerra Fria, e a Guerra Fria esconde muito o problema nacionalista pela força do poder nuclear, os nacionalismos. Isso tem na sua apostila. Eu não sei exatamente se é na aula 1, 2 ou 3, não sei qual, mas você vai ver, né? Não precisa se preocupar muito com a ordem da apostila, até o vestibular também não vai ser da apostila. Nacionalismos, xenofobias, etnocismo, né? Seriam, digamos assim, os focos de tensão étnico-cultural, vamos dizer assim. Né?
Depois ele vai explicando, cada continente que a gente passar vai aparecer. Essa questão do Trump, por exemplo, então, caiu na Federal do Paraná, né? Xenofobia, etnocismo, caiu no vestibular. Não deixar latino entrar nos Estados Unidos, certo? E a questão da migração, né? Manda o México construir o muro e cala a boca. Né? Aí já envolve tudo isso daí um pouquinho. Racismo, certo? Ainda muito forte. E renascendo no mundo essa extrema-direita racista. Poderia até colocar a questão, né, de questão de gênero, que tem caído muito no vestibular também, e a questão religiosa, tá? Esses aqui são alguns dos tópicos dos gravíssimos problemas do mundo moderno, né? Focos de tensão nacionalista, xenofobia, etnocismos, racismos, fundamentalismos. Certo? Aqui, no caso, o Islã e os Estados Unidos. Tá? Principais questionamentos do mundo moderno aí. Limite. Limite. E agora? Fronteira? Aí você vai ter uma aula. Hoje eu não vou falar do Estado Nacional, não vai dar tempo, né? Mas tem uma aula de Estado Nacional. E agora? Como é que fica? Né? Mas o Estado Nacional pressupõe o quê? Povo, governo, soberania, fronteira, certo? Mas se o mundo é de fluências, como que são essas fronteiras? Quem que delimita? O limite é respeitado, não é respeitado? Como que fica? É uma série de questões, né? Como integrar o desigual? Sempre que eu dou a África, né, eu pergunto como você insere a África. Imagina, né? Um continente dividido, a maior parte dos países ainda por tribos, como que você vai inserir no mundo globalizado? Aí você talvez até diria, não insere, mas daí como é que fica? Deixa a África tribal, ou os países predominantemente tribais, que assim fiquem. Mas como fica a ordem deles na conjuntura, numa globalização que se impõe? Como você fazer a inclusão social, principalmente em relação aos pobres? Né? Para você que está estudando tanto, já é difícil, você vai encontrar 300.000 dificuldades e barreiras agora com o coronavírus, nem sei como vai ficar. Né? Acho até que essa aula eu estou dando um pegão meio forte nela por causa desse coronavírus, que vai ferver esses fluxos, essas globalizações, essas barreiras de saúde pública, porque está tudo embutido em fluxo, né? E aí, a ideia, né? Quais as bases econômicas do modelo autossustentável? Na verdade, o modelo autossustentável, e ele tem um trechinho ali na sua apostila, quando eu digo, né, modelo autossustentável, são as questões ambientais, né? Há de se lembrar que se a União Soviética cai de 91 para 92, em 92, no Rio de Janeiro, acontece a ECO 92, aí tem a Agenda 21, protocolo de Kyoto, vem uma avalanche de circunstâncias provando que o ambientalismo é bem implícito nessa questão da globalização. Né? Essa slidezinho aí dá um pouco da ideia do Tio Sam, né? Ou seja, se por um lado eu tenho um mundo mais multipolarizado, que se diz globalizado, que se diz, né? Por outro lado, eu tenho essa hegemonia de poder dos Estados Unidos que o Trump está encarnando assim muito bem, né? O Trump está trazendo de volta os Estados Unidos da globalização, mas isso a gente vai aprofundar depois. Né? Setores que são privilegiados hoje, isso eu sei que aparece demais lá na tua apostila, tem vários aspectos da revolução tecnológica. Né? Aí, ó. Gente, a matéria-prima mais valorizada do mundo hoje é propriedade intelectual, é inteligência. Me perdoem dizer, né? O Brasil está no bico do corpo. Né? Nós não sabemos o que fazer, para onde ir. E agora ainda foi tirado dinheiro de pesquisa, de tecnologia, etc. e tal, né? Vamos ver o que vai dar isso daí. A questão das tecnoestruturas, né? Óbvio, né? Porque se eu tenho a tecnologia como ponto fundamental, na verdade não é só tecnologia, não, gente. É ciência e tecnologia. Uma coisa está amarrada na outra, né? As tecnoestruturas, né? O que são essas tecnoestruturas aí? É tudo aquilo que gera suporte de pesquisa científica, gera suporte de fluência, gera suporte para pesquisa de ponta, biotecnologia, corrida espacial, microprodução, né? Tem um nome isso daí agora, nanotecnologia, agora eu lembrei, as nanotecnologias, as biotecnologias, e por aí afora vai, né? E a ideia aparece também muito corrente no teu texto, ali na aula 1, 2 e 3 ali, né? Conglomerados internacionais, super empresas, né? Que na verdade, olha aí, né? Está um pouquinho aí, um tanque de guerra calcado de super empresas aí na sua blindagem, né? Essas super empresas hoje estão destruindo as pequenas iniciativas, né? A pequena iniciativa não consegue competir, elas entram nos países com um poder imenso,
Daí aquele questionamento que eu fiz para você sobre a questão das fronteiras, né? Não tem como segurar esses grandes empreendimentos, embora, do mesmo jeito que entram e vão embora, né? Hoje não tem mais necessidade de fixar nada, né? Possibilidades de investimentos a nível de globalização, né? Bom, como esses investimentos, eles nunca vão atingir o cerne do planeta todo, se você for pegar os países assim, mais privilegiados, vamos pegar o G7, vamos pegar o G20, que é dos países em desenvolvimento, pega o BRICS, né? Você vai ver que há uma discrepância muito grande. Gente, o vestibular cobra demais isso daí. Na verdade, numa palavrinha assim, típica de uma frase lá do vestibular, eles dizem assim, ó, que a distribuição dos benefícios da globalização é desigual sobre a superfície do planeta. Por favor, isso é uma constante no vestibular, tá bom? E realmente é muito discrepante. Se você for imaginar para onde que está indo o dinheiro dos investimentos, tá? Aí você vai entender o quanto do mundo não vai ver esse dinheiro por não sei quanto tempo aí, vão ter que esperar por alguma grana interessante pingar para esses países. E o dinheiro cada vez mais concentrado no tanque de guerra ali, né? Nas superempresas, tá? E aí o que acontece? Choque, né? Choques violentos. Essa questão da Venezuela, todo mundo analisando de forma muito boa. Não é porque aquela esquerda lá é uma palhaçada que não tem fim, viu, galera? Mas por que a população dá tanta força para esses governos de esquerda? Porque não veem esperança. Né? Porque esses nacionalismos aí, esse Brexit, por que o Brexit? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Está tudo embutido nessa ideia aí da desigual distribuição. Né? E aí ele fala, né, desses choques constantes de nacionalismos e choques até entre as estruturas globais de poder, né? As empresas transnacionais, que o patrocínio vai falar bem legal. Né? Então, está bem interessante. Novas perspectivas. Essa é uma chargezinha do Enem. Olha como aparece a minha fala. Às vezes tem aluno que vem para mim e diz, professor, não caiu o neoliberalismo, que você falou tanto que ia cair. Meu Deus, querida, meu Deus do céu, meu amor, tem que dizer às vezes, né, meu querido, meu amor e tal. Não é que a palavra neoliberalismo vai cair. Você quer ver? O que eu falei até agora? Contradições. Vamos dar uma olhadinha na charge da Mafalda do Enem? Né? A seguir, apresentamos o panorama internacional com do som foi. Né? Desapareceu o som do rádio. Aí ela se interroga. Ué, o que aconteceu? Aí ela vai fazendo uma reflexão. Será que foram as pilhas que acabaram ou os problemas internacionais? Você percebe? Né? Então, ela está fazendo uma apologia a todos esses problemas da globalização, sendo contraditória, que a gente analisou acima aí. E claro que as alternativas do vestibular lá iriam explorar fatores sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, né? E aí você tem que ter essa dimensão. Olha aí, ó, ciência e tecnologia, informação, desterritorialização. Gente, o que você imagina da ideia de desterritorialização? Tem caído muito isso daí. Muito. E é muito seletivo, a galera não entende. Né? O que é? Foi quando a gente analisou ali para trás a fronteira. Né? Eu me criei num país soberano, no Brasil, num governo mandava, entre aspas, né? O governo brasileiro tinha uma certa soberania, num regime militar, né? Então o nacionalismo pregado pelo próprio governo era muito grande, e aí vem uma globalização. O que a globalização faz? Ela dilui a noção de fronteira. Tá? Mas como que ela diluiu a noção de fronteira? Bom, haja visto, eu não sei o que está vestindo agora, né? Mas se deve estar todo ou toda multinacionalizada. Amanhã, se você for sair, não sei se vai, estão dizendo para não sair, agora parece que vai abrir devagarinho, né? Está na hora, acho que meio já. Tá? Aí você põe a Nike, você põe aquilo. Tá? Isso é a ideia da transnacionalização em você. Só que essa transnacionalização que vem via dos produtos, ela cria um impacto psicológico, mental, ideológico em você. Tá? E outra, a Nike passa a ter no Brasil, por exemplo, né, um campo de atuação de uma empresa que é transnacional.
que tem uma filial num outro lugar. E como nós somos focados por muitas empresas transnacionais, essas empresas vão se instalando em vários locais diferentes. Olha a ideia da localização, olha a ideia da localização, e elas vão fragmentando, porque cada local onde elas se instalam, elas aninham, né, fazem um ninhozinho de um canteiro de produção ideológico, de produto criado a partir da ideia de uma matriz, que vem lá do Japão, da Europa ou dos Estados Unidos, a maior parte dessas superempresas, né? E isso cria uma fragmentação. Isso é uma ideia muito interessante e que vai na contramão do que os alunos pensam ser a globalização. Ah, a integração do mundo, que lindo. Não, gente. Na verdade, tem pensadores, somente na área de geografia, que diz que a globalização, em vez de juntar as partes do mundo, ela fragmentou tudo, né? Tendo-se por foco os seus interesses nos locais onde instalam seus interesses em vários países do mundo, mas a partir de um centro irradiador desse poder. Tá? Então, fragmente o mundo, só que mantenha todos esses fragmentos sob o poder das grandes corporações. Então, ele chama isso de desterritorialização. Perdeu, acabou a noção de território. Os países ficam fragmentados pelos interesses internacionais. Né? A ideia da multiplicação dos espaços vem com isso daí, e agora esse eu não sei. Né? Gente, uma polêmica muito legal, uma questão muito interessante. Ele coloca a aceleração do tempo, mas eu preferiria colocar, além da aceleração do tempo, deixa eu ver uma coisinha ali. A aceleração do tempo, sem dúvida, né? Tudo muito rápido. Olha, estou te dando aula na minha casa, você na tua, né? E tudo meio em tempo real. Legal? Está acontecendo isso em tempo real. Como o mundo hoje gira nesse tempo real em nossa casa muito rápido, porque vem e vai via digital, né? Eles dizem que o tempo acelerou. Né? Então, por exemplo, a minha filha, todo dia, ela liga da Alemanha para mim, ela está lá, né? Falando sobre os netinhos e contando sobre como que está a Alemanha em relação ao vírus, ao coronavírus, etc. e tal. Então, dá a impressão psicológica que eu não tenho espaço me separando da minha filha e dos meus netos, embora eu em Mafra, ela em Colônia, na Alemanha, entendeu? E como a informação vem dela para mim e vai, né, aqui da minha casa para ela, em tempo muito rápido, dá uma ideia de que o tempo, né, ele está muito acelerado. E outra, dilui o espaço. Né? As informações muito rápidas, quase todo em tempo real, né? Girando no mundo a grandes distâncias. Então, dilui o tempo, dilui a noção de tempo, dilui a noção do tempo e dilui a noção do espaço. Todo muito perto, virtualmente falando, e muito rápido, virtualmente falando. Isso gera acúmulos psicológicos enormes. E aí, torpor mental. Né? Então, esses padrões são o que eles chamam de modernidade do mundo, mercados globais. Né? Legal isso daí, viu, gente? Só que não dá para a gente analisar isso assim num tapa, né? Isso, na medida que o tempo for passando, vai pegando exemplo aqui, exemplo ali, de diluição da noção de espaço-tempo, com essa aceleração tecnológica, né, das informações e dos fluxos, e a rápida troca que acontece, né, diluindo até as distâncias, entendeu? E aí aparece o Homer, né, com toda a galera dele aí, mas usando de tecnologia, né? Vamos lá. Destruição de indústria nacional, sem dúvida nenhuma. O Trump quer fazer muito isso, né? O Trump está criando barreiras, a Federal do Paraná pediu isso, depois a gente vai melhorar um pouquinho essa visão, né? Por que a indústria nacional está sendo destruída? Não é a grande indústria nacional. Uma Petrobras até poderia continuar competitiva, mas eu acho que ela não demora muito, vai para a privatização. Mas é o capital privado, né, gente? O capital privado é o grande capital global. Quando eu cheguei aqui na cidade, era só praticamente indústrias com nomes de família, mercados com nome de família e comércio com nome de família. Hoje é tudo nos grandes centros, Walmart, né, shopping, com toda aquela proliferação de multinacionalização, e a gente vai se diluindo, né? As famílias aqui abandonaram o comércio, na maior parte, abandonaram as empresas, né? Não tem como competir com esses grandes empreendimentos, né?
A interdependência é o tal do just in time, né? Porque você veja que interessante, isso é real mesmo, né? Veja o caso do vírus, né, gente? Nada melhor para discutir a questão da interdependência global do que o vírus. Tá? Acontece por uma babaquice de chinês lá, rapidinho se esparrama pelo mundo todo mundo tentando trabalhar com as melhores ações a se fazer. Alguém vai ter que pesquisar um remédio, uma hora aparece a solução. Tá? A mesma coisa no que se refere à produção. A BMW, em Araquari, ela monta, cara. Né? Ela recebe o motor, recebe os componentes, e aquilo ali passa na linha robótica da BMW, né? E daí sai o produto no final. Agora, quais os países todos que mandam componentes para montar um BMW aqui em Araquari, né? E isso só é possível a partir daquela ideia do just in time, né? Aquela produção ajustada no tempo e na quantidade certa que mais tarde a gente vai, na medida dos exemplos, vamos trabalhando melhor também, né? Nova invasão do capitalismo neoliberal, né? O neoliberalismo cai direto, depois vamos trabalhar um pouquinho melhor com ele, né? E aí essa diluição de povo, cultura, nação, civilização, e aí vocês entendem o Estado Islâmico, vocês entendem aquela briga toda do Oriente Médio, ele cai exatamente aqui, ó. Eu dei uma olhadinha com carinho nos temas que as aulas 1, 2 e 3 para vocês trabalham, tem lá as questões culturais, as questões religiosas, as questões, né, de Estado-nação, né, nacionalidades e territorialidades, né? Então está aí a ideia geral. Né? Olha, esse é o pacote de hoje. Ó. Interessante que eles estão resgatando os heróis do meu tempo, né? Porque o Hollywood, durante a Guerra Fria, usou e abusou, né, dos super-heróis para salvar o mundo dos russos. Né? Aqui tem 3 poderosos, aí deixa eu ver. Parece que no fundo é o Batman, uma versão nova. O da esquerda, Capitão América, e eu acho que o da direita é o Iron Man. Tá? É o Homem de Ferro. Não sei, pode ser que tenha. Agora tem o Lanterna Verde, uma babaquice nova aí. Mas volta essa conotação, né? Os americanos voltam a salvar o mundo da miséria e tal, né? Muito legal isso daí. As diferentes faces da guerra. Então vamos lá, já que os heróis nos salvam, né? As grandes potências versus outros povos. Na verdade, sabe quem? Aquela linha que se viu no mapa do começo, né? São os ricos contra os pobres. Tá? Aí entra Islã, latino-americano, aí entra uma farofa do tamanho assim. Né? Na verdade, o grande conflito hoje é rico e pobre. Né? Essa é a grande barreira. Se o muro de Berlim dividia o capitalista do comunista, hoje o muro, ali aqueles, né, resíduos do muro, que foi o que a Federal também comentou, né, a construção do muro do México, é para separar o condomínio da favela, né, os Estados Unidos do México. Né? Muitas guerras de revoluções, né? Acredito que são muitas. Né? A gente acha que não, mas, meu Deus do céu. Por exemplo, crime organizado, Brasil, favela. O que você acha? Tráfico de drogas. O que você acha? As maras na América Central, os cartéis do México, né? Aqui o Comando Vermelho, não sei mais o que. O que você acha? Né? As guerras bem interessantes para os americanos aí, né? Desovarem muita coisa aí, porque e vai por aí afora. A África bordada de problemas, a guerra contra a revolução do Estado Islâmico, né? No período da ditadura lá, da Guerra Fria, né? Foi a Revolução Iraniana, hoje é a Revolução do Estado Islâmico, que já está bem pulverizada. Vamos ver o que vai dar. As lutas sociais, né? A pobreza hoje não tem muita perspectiva, né? A guerra civil que ele fala é aquela dos pobres, né? Das periferias marginais, das favelas no Rio de Janeiro. Eles dizem que é uma guerra civil urbana, tá bom? Depois a gente vai aprofundando melhor, que vem o tema urbanismo pela frente, né? E uma revolução social permanente, né? As pessoas tentando se achar, né? E interessante, porque tem horas que a gente tem um momento assim, da globalização que as esquerdas cresceram, né? Veja a nível da América Latina, Hugo Chávez, a Cristina Kirchner, o Rafael Correia, teve aquele o próprio que é isso? Não, o Rui Castro, né, lá em Cuba,
E vai por aí fora, né? De repente, as extremas-direitas, que interessante, né? Agora é Bolsonaro, é a extrema-direita na Venezuela que ainda subiu o poder, é a extrema-direita nos Estados Unidos, o Tiririca Trump. O Tiririca Trump é muito divertido, cara. Ele e o Bolsonaro, olha, não tô... deixa pra lá. Não fiquem bravos comigo, os bolsonaristas, né? Mas eu dou risada quando eu vejo ele na caminhonete e cuspindo em todo mundo. Faz parte, né? Faz parte. Né? Olha, e aí entra o novo ciclo do capitalismo. Viu como eu te falei? Você é assim, né? Eu nem tanto, né? Você é muito assim, você é muito fashion. Eu vejo vocês lá, né? Tá muita mulherada, né? Hiperproduzida. Hoje eu pus um homem aí, mas para quebrar um pouco o gelo, que normalmente eu tenho usado e abusado da mulherada aí. E o homem hoje, todo cheio de produção, cabelinho pintado e gelzinho para cá, para lá. Isso não era coisa de cabra macho no tempo que eu era adolescente e na Revolução Militar, né? Era punk, né? Era calça jeans rasgada, era jaqueta de couro, era, né? Nossa Senhora, não tinha muito essa questão. Não que eu não aprove isso, eu acho muito legal aí essa, né? O homem buscando a condição fashion também. Isso até por coisa que a mulherada está muito fashion, né? O padrão de beleza da mulherada hoje está muito top, muito alto, muito alto. E o homem, para conseguir ciscar um pouco aí nesse terreno de alta, né, condição fashion, ele tem que ser fashion também. E aí ele vai apelar para tudo, né? De brinco até olho pintado. Né? Diferentes faces da guerra ainda, ó, né? A base dos novos conflitos, ó. A desestruturação de Estado, né, por causa do capitalismo neoliberal, reestruturação de hegemonias, né, principalmente a hegemonia norte-americana tentando resgatar o isolacionismo, aquele poder de United States First, né, lá da Guerra Fria. Eu lembro que eles diziam, né, United States First. Foi essa frase que o Trump usou recentemente, né? Numa das aulas eu tenho o Trump no discurso que ele disse, United States First, ele tá com uma cara, parece um demônio. Mas, enfim, é isso que ele quer representar. Muito das instituições sociais caindo, né? Porque ninguém protege mais ninguém, cada um por si, o diabo por todos, né? Um aluno até falou, não, professor, é Deus por todos. Ó, quando a gente individualiza, Deus não consegue, né? Quando a gente trabalha junto, né? Que foi o que Cristo sempre pregou, né? Aí eu acho que Deus ajuda. Agora, cada um por si, o diabo é por todos, né? Então, enfim, sair um pouquinho das ideias, né? Os grandes grupos da esquerda em cima, né? Os pobres embaixo, tentando encontrar uma alternativa, né? A parte direita embaixo, a tentativa de revolução dos povos, uma nova mensagem. Na verdade, eu vou dizer, sabe? Eu acho que o capitalismo está nos seus estertores, né? Não com esse fundamento aí, entendeu? Até já me perguntaram, mas então você é comunista? Não, não, não. Eu acho que pode vir uma nova ordem capitalista, mas ela tem que vir, né? Ela tem que vir porque está chegando num ponto, e vamos ver o que vai dar o pós-vida, né? Eles vão sentir o peso da fragilidade do sistema e a incapacidade do sistema, né, de gerir um problema tão grave que nem esse, né? Então, galera, né, terminou a ideia de globalização, ok? Eu, quando ponho a tela aqui, gente, eu não consigo ver o recado de você, né? Então, não sei se vocês mandaram alguma informação ou não, né? Se tiver tudo bem, nós vamos, eu acho que dá para dar uma encerradinha aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar ainda com a geopolítica, porque ficou muito para trás, né? Agora eu estou dando uma folhada aqui, certamente, né? As aulas 1 e 2, né? Olha lá, o conflito norte-sul, novos movimentos sociais, as revoluções, xenofobia, tá tudo bem certinho, nacionalismos, né? O radicalismo religioso, a nova ordem mundial de suas tendências políticas e econômicas. Dá uma olhadinha aqui, né? Estado ou nação, eu não tive a possibilidade de trabalhar com você, né? Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula, né? Nós vamos trabalhar com o Estado-nação, né? E falar um pouquinho só sobre o capitalismo neoliberal, porque essa foi de globalização, ok? Então, se tiver tudo bem, né? Vocês podem se manifestar, se quiserem, né? Mandar algum recado via Alexandre, né? Façam aqueles exercíciozinhos da apostila,
vão fazendo, né? Qualquer dúvida, na semana que vem, essas aulas aí vocês podem pedir, né? Acredito eu que deve estar mais ou menos dentro dessa linha com as suas diferentes delineações, tá bom? Deixa eu ver que horas são, porque aqui eu não consigo, né? 22h15, nós estamos só com 15 minutos, nem vale a pena eu começar a outra, né? Galera, um abraço, então, muitas saudades, é muito ruim, de verdade, ficar com as aulas vazias, salas vazias lá no colégio, né? Muitas saudades, tá bom? Então, um abraço, a gente se vê no próximo encontro. Qualquer recadinho, manda, o Alexandre me passa, alguma sugestão, alguma pergunta, alguma ideia, legal? Um abraço, então. Boa noite, bons sonhos, e se vê.